Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor a todos, pastores e pastoras. Quero chamar a sua atenção. Tenho percebido, é claro que nós não mandamos em ninguém, mas a nosso pedido é assista o vídeo. Dessa feita, eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou falar todos os comunicados e avisos no primeiro podcast, e o segundo podcast não vai ter comunicado e aviso. Só vai ter a segunda ministração. Então eu vou fazer no primeiro podcast todos os comunicados e avisos e o podcast de terça-feira. E no segundo podcast, só a ministração de terça-feira. Mas assista um vídeo. Pode ser que alguma coisa importante esteja mencionada. Estamos na 39ª semana. Acabamos o mês de agosto. Estamos agora no mês de setembro. Já vamos caminhando para o final do ano com a graça e misericórdia de Deus na utilização desse tema maravilhoso que Deus colocou no nosso coração. Já vou falar da agenda da semana, e o segundo vídeo, como eu falei, podcast de quinta-feira vai ser só o podcast, não vai ter nem comunicado. Nossa agenda da semana, agora, dia 2, amanhã, está programada aqui pastora Rosikellen para pregar, pastor Edgar para dirigir e pastor Edgar para o dízimos e ofertas. De quinta-feira, dia 4, está aqui programado o pastor Marcos para pregar, pastora Francisca para ministrar, para dirigir, e pastora Francisca para o dízimos e ofertas. Por favor, alguém verifica o pastor Marcos. Não sei se a pastora Francisca pode ir, ela está fazendo faculdade à noite. Não sei se são dias cheios ou se são alguns dias da semana. Verifique, por favor. Se a pastora Francisca não puder, estiver na faculdade, alguém, por favor, antecipadamente, pastor Marcos, já consiga alguém para dirigir e não ficarmos procurando a pessoa que não estará lá. No domingo que vem pela manhã, primeiro culto, a pastora Luciene estará dirigindo e realizando o dízimo às 8 da manhã no primeiro culto. No segundo culto, à noite, eu vou estar pregando. Eu não ia voltar a pregar, eu vou voltar a pregar. Achei melhor, embora eu vou continuar no evangelismo à tarde, temos algumas visitas, mas eu vou voltar a pregar no domingo, né? Eu vou estar pregando. Aqui está a pastora Kellen para dirigir, pastor Bruno para fazer o dízimos e oferta. Nossas presenças, tivemos uma queda substancial na presença na EBFD. Eu olhei domingo, muitos pastores não estão vindo à EBFD, não sei qual o motivo. Os consolidadores também não me ajudam. Eu gostaria de pedir aos consolidadores para saber a ausência do seu pastor, da sua pastora. Alguns eu sei estão doentes, outros já estão em dificuldades, mas outros eu não sei. Inclusive, próprios consolidadores, com exceção dos que têm uma justificativa, não vêm mais para a EBFD. Já falei com alguns pessoalmente. Vou manter minha postura. É constrangedor para mim ver consolidador sem justificativa. Eu sei que alguns trabalham, tem turnos 6x1, 6x2, outros trabalham, né? Entendo isso, você sai exceção. Mas alguns consolidadores que não têm uma ética, alguns disseram que vinham, não vieram, não vêm. EBFD, para mim, quem não vem para a EBFD tem um grande problema na sua vida, né? Com exceção os que têm justificativa. Mas tivemos uma queda sensível na presença. Eu tenho falado, muita gente está no culto, eu percebo, não faz a presença, alguns não têm disciplina, nós não temos disciplina. Já disse para alguns, a primeira coisa quando eu faço, quando eu chego na igreja, é fazer a minha presença. É um indicador importante, já que nós temos vários pastores e pastoras líderes. É bom saber se eles estão presentes no mecanismo da presença, isso. E também
A presença determina o nosso crescimento. Quando eu estou presente, eu participo, eu faço alguma coisa para o reino. Quando eu estou ausente, eu não participo e não produzo para o reino. E isso não há crescimento na minha vida, não há crescimento na vida da igreja. Quanto mais eu participo, mais eu me envolvo, maior o crescimento da igreja. Por isso, você que vai ao culto durante a semana, se Deus quiser, eu vou estar lá a semana toda, né? Até quarta-feira tem reunião. E sexta-feira nós temos o nosso Nefão. Eu não botei aqui, mas já mandei o convite, o nosso grande Nefão, agora, próxima sexta-feira. Faça a presença, esteja lá. Aqui está uma presença dos ministérios, pastores. Dê uma olhada, pastor, consolidador do seu ministério. Veja quem está participando, quem não está. Não seja inconsequente nesse sentido. Nos ajude a administrar. Não podemos obrigar ninguém a vir à igreja. Ninguém quer obrigar, ninguém quer mudar, ninguém quer, né? A ninguém. Aqui é a presença de todos, de pessoas. Então, várias pessoas que não são líderes estão participando, mas os líderes mesmo, o número tem caído. E aqui, como nós sempre fazemos, é a presença dos 50 a mais, os que têm maior número de presença. Aí dê uma relação, dá uma olhada no seu nome, se ele está aí, se ele consta, não está na ordem, mas são 50 a mais. Dê uma olhadinha aí para ver se o seu nome está valorizando aqueles que vêm e estão presentes aos nossos cultos, aos cultos da nossa igreja, que é importante. Nossas principais programações do mês. No dia 25 nós encerramos agora 31, o dia da Santa Convocação. Dia 5 agora, próxima sexta-feira, o nosso Nefão, já mandei o convite para todos os pastores, nosso grande Nefão, né? Nosso Nefão tem, além do estudo da palavra, no momento no final temos uma confraternização, a gente sempre sorteia alguns livros, e no final a gente tem aquele momento de confraternização. Muitos pastores, alguns nunca tiveram lá. Eu sei que tem alguns que não coincidia a sua data livre, mas eu gostaria de sentir a presença de alguns pastores e pastoras nessa programação tão importante, né? Que não foi uma ideia minha, foi uma ideia de um pastor. Não foi minha, foi no meu gabinete, sugeriu a ideia, uma ideia muito boa. Então, no dia 5 temos o Nefão, no mês de setembro. Dia 13 não teremos o mês, depois nós vamos avisar. A comissão vai ser cancelada, essa programação, no próximo semana. Do dia 19 a 21, nosso impacto está chegando, o impacto de profetas, você que é pastor, pastora, discípulo de profeta, e os consolidadores da chave, que são líderes e possíveis líderes, estejam lá. É importante porque na chegada nós teremos só consagraremos pastores que estiverem presentes ou, salvo a exceção, aqueles que justificarem perante mim a ausência dos demais não serão consagrados. Até porque alguns nem vêm mais para a igreja, né? Nem tem mais nenhuma aproximação com o trabalho da igreja. É visível, é notório, lamentavelmente. Então, no dia 20 e 21, no dia 26 a 28, pastora Rosiquela, Impacto, Manaim. Ela me convidou, mas acho que eu não vou poder ir, nem ela poder, eu Denite. Está com uma ideia muito boa, pastora Rosiquela. Nós vamos estar provavelmente viajando no final do mês, desse mês, para São Paulo, para fazer um check-up geral. E não vamos estar presentes, provavelmente, né? Mas dia 26 a 28, Impacto, pastor Eric e pastora Rosquelli. No próximo dia 4 de outubro, Impacto de Profetas, né? Fundo de Profetas. Se houver alguma mudança de data, porque eu posso estar viajando, eu vou avisar antecipadamente. O dia 11 está marcado o mês na base do pastor Marco de Márcia, o ministério está trabalhando, e depois temos a reunião ministerial no dia 24. Essas são as nossas, por dentro das nossas principais atividades da igreja. Não fique por fora e alheio, embora elas estejam todas no boletim, basta você olhar com todo o cuidado. Nosso impacto de
Profetas está chegando, faça a sua inscrição, esteja lá. Dia 21 é o dia da consagração ao pastor. É uma honra servir a Deus. Não é peso, não é desgaste, não é desprazeroso, não é pesado. É uma honra poder servir a obra de Deus e Deus poder me ter dado o privilégio e nos concedido de ser pastor. É um privilégio, uma alegria, uma satisfação. Fico feliz, alegre de poder ser escolhido por Deus. E acredito que muitos que têm se chamado se sentem privilegiados, Deus, poder exercer o ministério pastoral, né, o seu ministério. Então, dia 19, 20 e 21, impacto de profetas, consagração, estaremos colocando talite, entregando o cajado da autoridade. Vamos ter uma Bíblia grande para juramento dos pastores diante do Senhor, exercício do ministério pastoral, consagrando para a obra e para o trabalho do Senhor. Amém? Nefs, nós continuamos. Você que não tem Nefs, está escrito, inscreva-se no Nefs. Queremos chegar a 100 Nefs, temos 50 no momento. Se você tem algum Nefs que não está funcionando, ou que está funcionando, não deixe de se inscrever. Muito bem. Nosso tema, nunca desista, prossiga, conservando a sua fé no Senhor. Não deixe roubar a sua fé. Né? Como diz o livro de Apocalipse, não permita que roube a tua coroa, a tua promessa. É o que nós temos de mais precioso. E a ministração da terça-feira, esse tema, renove-se diante da presença do Senhor. Renova-se diante. E o texto do profeta Isaías, só o versículo, capítulo 40, versículo 31, diz o texto: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra. Aconselho ao pregador ou pregadora que leia o contexto dessa palavra, o contexto que o povo de Israel estava vivendo no cativeiro, um momento difícil, alguns estão na saída, se preparando para sair do cativeiro. Pela boca do profeta Isaías, Deus descreve essa palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, não só dos aspectos físicos, não só dos aspectos financeiros, mas do aspecto de estar mais e mais desejoso ou desejosa de estar diante da presença do Senhor. Esta palavra, começo dizendo, é uma promessa divina de renovação, de restauração. Se nós estamos na presença do Senhor, das nossas forças, da nossa esperança, principalmente para aqueles que confiam e aqueles que aguardam no Senhor, capacitando-os ou capacitando-as a superar todos os desafios, as lutas, as provas, e experimentasse e passar por eles como se voasse tão alto como as águias e corressem sem exaurir é cansar-se, sem exaurir, e andassem, caminhassem longamente sem se fadigar, sem sentir nenhum cansaço, mesmo sendo os desafios. Descreve a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus. O versículo lido, o texto lido, enfatiza que a força em nós não vem de nós mesmos, ou não vem apenas do esforço humano, ou da nossa capacidade, quando nós andamos e aprendemos a depender do Senhor. Mas a nossa força,
porque a nossa esperança e fé está firmada no Senhor, provém diretamente do poder, emana de Deus, que fortalece muitas vezes quando nos sentimos cansados, quando nos sentimos abatidos, quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos debilitados diante a tantas situações adversas sobre a minha vida. Esta é a premissa central, a confiança de poder esperar em Deus, que traz reabastecimento, realimentação espiritual e física sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que esperam. O texto menciona isso. Deus também, texto, tem o poder e a vontade, determinação dele de nos ajudar e nos fortalecer, principalmente ao seu povo, diante de tantas injustiças, tantas perseguições, tantas intenções más contra a nossa vida, muitos que intentam nos fazer mal. Deus vem nestes momentos difíceis. Quem sabe aí é o pregador, fale com as pessoas, você que está cansado e se sente fadigado, diversos problemas e situações, Deus te trouxe neste lugar para ouvir esta palavra de renovo, de restauração na presença do Senhor. E não podemos perder de vista que Deus tem um plano de restaurar, de restauração completa e total, e não apenas parcial. Como diz o texto, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão. Esta é uma representação clara da perseverança espiritual para aqueles que aguardam e confiam e lutam para viver diante da presença do Senhor. Com a força que emana, provém de Deus, aqueles que esperam, é possível seguir em frente, fazendo o que é certo, o que é correto, o que é a vontade de Deus, em diante de tantas dificuldades e às vezes de esgotamento físico, emocional e espiritual que enfrentamos em nossa caminhada, mas nunca desistimos de andar. A mensagem do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, se você quiser ler mais, pode ler, mas especialmente do 31, convida-nos a viver, a experimentar a confiança total e a fidelidade, a lealdade e a capacidade que Deus tem de nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Mesmo, repito, como falamos anteriormente, nos momentos de maior fragilidade e às vezes desanimado, como os profetas, os homens e mulheres de Deus experimentaram. O versículo também oferece uma força que transcende, ultrapassa limitações humanas, provindas, oriundas do Espírito Santo de Deus, que capacita-nos a superar as mais diferentes adversidades que nós enfrentamos durante a nossa vida. Deus profetiza hoje, por esta palavra, que Ele quer restauração espiritual da sua vida e de todos aqueles que porventura se sentem fracos, desanimados e sem forças. As expressões proféticas do Senhor ao seu povo, no texto que lemos, são para os seus servos e servas, alcance as promessas proféticas do Senhor, de uma completa transformação de Deus ao seu alcance. E não só apenas uma restauração de saúde ou um prolongamento da nossa vida. Deus promete, mesmo sabendo das nossas lutas e dificuldades, que Ele, se nós andarmos e colocarmos a nossa esperança e confiança, Ele estará restaurando, nos dando
asas como águias para passarmos por cima dos problemas. E às vezes, quando temos que caminhar e prosseguir um bocado num lugar distante, mas não perderemos as nossas forças e não retrocederemos diante da presença do Senhor. Deus não só quer a restauração da saúde física, mas principalmente a espiritual. Deus sempre terá um plano completo de renovo, de restauração, se nós aprendermos a buscar a presença do Senhor constante, permanente em nossa vida. Como diz o texto, mas os que esperam no Senhor estarão renovando, em momentos sempre nos alimentando, e parece, como eu brinco, a árvore vai quebrar. Mas o Senhor nos levanta e faz com que nós caminhemos. Não se conforme com apenas com uma restauração incompleta ou física, humana, imperfeita, efêmera, passageira e humanizada, mas queira a restauração emocional, espiritual e física completa que o Senhor delibera diante dessa palavra. E aí você profetiza a restauração de vidas. A pergunta importante aqui é: como alcançar a restauração completa de Deus em minha vida, em minha família, no meu ministério, que eu estou desanimando e querendo largar tudo? Esse privilégio que Deus me escolheu para ser pastor e pastor. O que eu preciso fazer? Eu aqui, pastor e pastora, fique à vontade. Deixa Deus falar contigo. E eu descrevo aqui 5 decisões ou atitudes que devemos tomar. Primeira, procure descobrir o plano do Senhor para a sua vida. Plano completo. E não só o que o mundo tem. O mundo tem planos para a minha vida, mas eu preciso, para eu aprender a ser restaurado pelo Senhor, nunca desistir, eu preciso descobrir qual é o plano que Deus tem. Você não está na presença do Senhor apenas para ser mais um ou uma. Eu sempre digo isso. Você não está na presença do Senhor apenas para sentar no banco da igreja. Deus te chamou porque Ele tem um plano e você precisa descobrir, porque através da descoberta, Deus estará restaurando a sua vida. Segundo, descubra ou descobrir que a vida nesse mundo vai além das nossas necessidades humanas e as nossas necessidades carnais. Claro que nós temos necessidades físicas, humanas e carnais, não no sentido pejorativo do pecado, mas necessidades físicas. Mas eu preciso descobrir que Deus tem além dessas necessidades emocionais, financeiras. Deus tem planos para usar a minha vida, para que eu seja instrumento nas mãos dele, para que eu tenha a capacidade de ser usado por ele, para eu ser útil na obra. Eu não sou mais um. Deus quer usar a minha vida. Terceiro, para eu experimentar essa restauração, eu preciso descobrir que a vida nesse mundo vai além. Há necessidade, preciso descobrir que há necessidade de servirmos o Senhor e eu de buscar a presença do Senhor. Eu preciso descobrir como agradar a Deus, como ser útil na sua casa, como ser instrumento dentro. O que eu posso fazer? O que eu posso realizar diante da presença do Senhor? Deus quer e nos chamou para que sirvamos a Ele, para que sejamos instrumentos, não fiquemos distantes olhando apenas a igreja, mas eu descubra o que Deus tem dentro desse serviço e da obra do Senhor. Quarto, para que eu experimente essa restauração, essa renovação de Deus. Eu não posso continuar priorizando apenas as necessidades da carne ou as necessidades humanas. Eu preciso também buscar e aprender a priorizar as necessidades do reino de Deus e as prioridades espirituais que o Senhor tem para a minha vida, para o meu viver. Muitos se perdem dentro da igreja. Temos dezenas de pessoas sem saber o que fazer dentro da igreja, na presença do Senhor. E para eu aprender a ser restaurado, eu preciso descobrir
e priorizar não apenas as minhas necessidades físicas, mas as necessidades espirituais que Deus tem para a minha vida. Quinto, para eu ser renovado e restaurado constantemente por Deus, conforme o profeta Isaías. Eu preciso estar na hora, aprender que está na hora de buscar mais paz em minha vida. Eu não posso continuar tão distante, tão longe, tão frio. Está na hora de eu buscar mais do Senhor. Eram práticas que o Senhor sempre ensinava. Claro que o pregador e a pregadora precisam buscar os textos da Bíblia para ratificar as palavras que eu estou escrevendo. Por fim, não posso continuar agindo como boa parte dos que são chamados de crentes na atualidade. Cada vez me afastando da presença do Senhor e tornando o meu relacionamento com Deus impessoal e não pessoal. Impessoal é ruim. Dá uma noção de desprezo, de distanciamento. Pessoal é quando ele é próximo e quando eu digo que ele é importante na minha vida. Preciso experimentar a renovação completa do Senhor, consoante as palavras descritas por Deus pela boca do profeta Isaías. Versículo 31, subirão quando Deus nos restaura. Eu deixo o pregador dele ser usado. Nós subimos com asas de ave. Quando o problema pensa que vai nos deixar nesse plano, parece que o problema vão nos derrotar nesse plano. O Senhor nos dá asa para voarmos por cima, por o alto, para escaparmos. E aí tem uma série de entendimentos da visão e dos problemas. Correrão, andaremos muito, mas seremos sempre renovados e nunca nos cansaremos e nunca nos fadigaremos. Significa que nesses dias uma intimidade divina eu preciso ter, aonde o Senhor tenha poder de restaurar a presença e a direção do Senhor em minha vida. Por isso, vivamos dias de restauração e renovo completo diante do Senhor. Por isso, eu não posso perder essa oportunidade, essa palavra profética de Deus sobre a minha vida nestes dias tão maravilhosos, em que o Senhor fala comigo de forma extraordinária. Deus nos abençoe. Volto já para o podcast de quinta-feira. Lembra, podcast de quinta-feira não tem aviso. Só vai ter o podcast. Deus abençoe.